Fala, gurizada, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri. Vamos hoje para mais uma aula, mas agora referente às funções inversas. Então vamos lá? Então, o que são, as funções inversas? Antes da gente propriamente começar a estudar as funções inversas, vamos lembrar o que é uma função, aquilo que a gente viu lá no início das nossas aulas referentes a esse assunto. Então, as funções são aquele tipo de movimento em que a gente faz, que a gente tem o quê? Um conjunto A e um conjunto B, em que a gente define uma regra que leva um número do conjunto A para o conjunto B. Essa regra que leva esse número e resulta em outro se chama função. Então a gente tem o quê? A gente tem esse conjunto A, e a gente tem o conjunto B, que o A a gente chama de conjunto de partida, o B é o conjunto de chegada, mas em termos de nomenclatura formal, a gente chama o quê? O A é o chamado domínio da nossa função, então todos os valores que o x assume, e o B é o contradomínio. Quando a gente aplica esses valores do domínio na nossa função, nesse caso é esta função aqui, os resultados que a gente encontra aqui são chamados de imagem da nossa função. Então, em especial nesta função, com este domínio e este contradomínio, a nossa imagem é igual ao nosso contradomínio. Porque se a gente aplicar o valor de x igual a 2, a gente vai encontrar 5, e se a gente aplicar f de 4, a gente vai encontrar 9. Então, respectivamente, o valor 2 ele vai direto, uma flecha que chega direto no 5, e o valor 4 tem uma flecha que chega direto no 9. Com isso, tanto contradomínio como imagem são iguais, tá bom? Então, tendo essa recapitulação aqui, essa revisão rápida e rasteira, assim, tipo, muito de flash do que era uma função, se tu tiver com dúvida, eu peço que tu volte lá no início, quando a gente viu lá desde do início do nosso estudo sobre funções, e aí tu vai conseguir entender um pouquinho melhor. Mas vamos lá. Por que a gente viu isso? Porque agora a gente vai começar a estudar as funções inversas, tá? Pensando na função inversa, se tu for pensar em inversa, é que tu vai inverter, certo? Então, o que significa? Tu vai fazer com que o contradomínio se torne um domínio e que o domínio se torne um contradomínio. Mais ou menos é essa a ideia que a gente tem, tá? Então, uma função inversa é a gente fazer o caminho contrário. Antes a gente ia do conjunto de partida para chegada, agora a gente vai sair do conjunto de chegada para o conjunto de partida. Para a gente simbolizar a função inversa, a gente utiliza o mesmo símbolo que a função original, mas com o expoente menos 1 em cima. Então aqui a gente tem a nossa função g, a inversa dessa função g é a g na menos 1, certo? Aqui é a função inversa de g. A gente tem aqui a função f, então a inversa da f é a f na menos 1, tá bom? Então aqui as funções inversas a gente caracteriza por esse menos 1 em cima ali como um expoente. E aí tu me pergunta, tá, Sor? Até aqui entendi, a gente está fazendo a inversa, vendo o contradomínio virar domínio e o domínio virar contradomínio. Até aí eu entendi. Mas como é que eu acho essa inversa, Sor? Vem comigo aqui, ó, presta atenção, olha para a tela que eu vou te mostrar a receita de bolo, como é que a gente faz para conseguir chegar nisso aí. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer, tu vai receber a tua função deste tipo, talvez. Se ela não tiver desse tipo e já tiver desta outra forma, perfeito, melhor ainda. Mas se ela tiver, tu receber ela dessa forma, tu transforma ela nisso, y igual a x mais b. Aqui é um exemplo, eu peguei uma reta, mas podia ser qualquer outra função. Então o que acontece? Onde a gente vai trocar, ó, troca x por y, o que eu quero dizer com isso? Onde tem x, tu coloca y, e onde tem y, tu coloca x. Então, ó, y se torna x, x se torna y. O terceiro passo, a gente isola o y na nossa equação. Então esse b vai passar para o outro lado negativo e o a vai passar dividindo, e a gente vai chegar nessa nova função. Essa nova função que a gente encontrou é a inversa. Então a gente troca y por f na menos 1 e com isso a gente encontrou a inversa de uma função. Aí tu olha, tá, beleza, entendi teus 4 passos, não é complicado, mas só tem letra, Sor, não tem número. Vem aqui comigo, vou te mostrar um exemplo com número. Vamos pegar aquela nossa função lá do início da nossa aula. Vamos transformar ela, vamos achar a inversa dela. Vamos lá. Fazendo todos os passos que a gente tem ali. Então, o primeiro passo.
a gente recebeu a nossa função f de x igual a 2x mais 1. Vamos transformar ela para a forma y igual 2x mais 1. Até aqui, beleza. Isso está dentro da regra. Passo 2, trocar quem tem x por y, quem tem y por x. Então, x igual a 2y mais 1. Beleza. 3, isolar o y. Então, x menos 1 igual a 2y. Se a gente só trocar o lado, vai ficar o quê? Ó? Y igual a x menos 1 sobre 2. E o passo 4 é a gente escrever y igual a f menos 1 de x, porque agora que a gente já tem a nossa inversa, então a inversa da função x é simplesmente x menos 1 sobre 2. Conseguiu pegar a ideia do que a gente tem que fazer? Então, temos algumas outras considerações, que agora, com uma função inversa, a gente precisa tomar o cuidado do domínio imagem. Voltando aqui para nossa aula, a gente tem 3 observações bem importantes para a gente fazer. A função inversa, a gente só consegue encontrar a inversa de uma função somente se essa função for bijetora, tá bom? Porque a gente precisa respeitar todas aquelas coisas de função injetora, dado um único só saindo uma flecha do domínio, chega em uma única flecha da imagem, certo? A função ser sobrejetora, o que significa? Que todos os valores do contradomínio vão receber alguém, e a bijetora ela ser tudo isso. O domínio da função tradicional vai ser igual à imagem da função inversa, e a imagem da função tradicional vai ser o domínio da função inversa, porque a gente inverteu aqui a ordem das coisas, tá bom? Então, esses são só mais aspectos teóricos, tá bom? Outra coisa também bem interessante da gente ver é que os gráficos das funções inversas, elas são basicamente um espelho do gráfico da função tradicional. Por exemplo, f de x igual a x ao cubo é esse gráfico verde aqui, ó. A inversa de x ao cubo é raiz cúbica de x. E o gráfico está aqui em vermelho. Tá vendo que se essa função ela é essa barriga para baixo, então a sua inversa tem que ser a barriga desse outra forma. São espelhos um do outro e vale tanto para os dois lados. Então, o gráfico de uma função inversa, se às vezes uma questão pedir isso e tu não saber como construir, desenha o gráfico da função que tu sabe, é tradicional, e o gráfico da sua inversa vai ser o espelho dela. E aí, para a gente finalizar essa aula de hoje, vamos resolver esses 3 probleminhas aqui. Vamos achar a inversa, e nesse último especial a gente acha a inversa e ainda aplica um ponto. Então, se tu quiser tentar, dá uma pausa no vídeo, tenta aí, se não, me acompanha aqui que eu vou resolver contigo. Então, para a gente começar a fazer esse problema, vamos fazer o primeiro aqui, ó. Diz o seguinte, ó, f de x é igual a 3x mais 4. Vamos lá. Primeiro passo da regra da faixa inversa. Transforma todo mundo para essa forma aqui. Segundo passo, troca x por y. Terceiro passo, isola o y. X menos 4 sobre 3 igual a y. Ou só y igual a x menos 4 sobre 3. E o último passo, escreve y igual a f menos 1 de x, que é a inversa, né? Então, a gente tem que f menos 1 de x é igual a x menos 4 sobre 3, tá bom? Então, essa é a inversa. Vamos fazer agora o item B ali, ó. O que o item B nos diz? A nossa f de x é igual a 3x mais 2 sobre 2x. Antes da gente fazer aquela transformação do primeiro passo, vamos fazer o seguinte, ó. Essa função a gente pode escrever ela da seguinte maneira, ó. 3x sobre 2x mais 2 sobre 2x. Ainda segue a mesma função. E eu vou fazer mais uma simplificação. Eu posso cortar esse x com esse x. Esse 2 com esse 2 vai sobrar o quê? Ó? 3 meios mais 1 sobre x. Agora sim. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou transformar ela, nesse momento, em y igual a isso. Agora no segundo.
Onde tem y, eu mudo para x. Onde tem x, eu mudo para y. Terceiro passo, o que a gente vai fazer? Vai isolar o y. Então a gente vai ter o que? X menos 3 meios igual a 1 sobre y. Aqui vai ficar o que? 2x menos 3 sobre 2 igual a 1 sobre y. E o passo final, a gente consegue encontrar que o nosso y é igual a 2 sobre 2x menos 3. Tá bom? Então, encontramos a inversa. Agora, só para finalizar, deixa eu botar aqui para não precisar pegar um outro espaço ali. O último passo, o quarto passo, a gente vai fazer f menos 1 de x é igual a 2 sobre 2x menos 3. Tá bom? Então, matamos ali essa questão. Vamos fazer essa última aqui, A nossa f de x é igual a x mais 1 sobre 3. Primeiro passo, y igual a x mais 1 sobre 3. Segundo passo, a gente isola, troca quem tem x por y e quem tem y por x. Então, x igual a y mais 1 sobre 3. Quarto passo, o que a gente faz? Quarto não, né? Terceiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o y, então vai ficar 3x menos 1 igual a y, ou y igual a 3x menos 1, e no último passo, y é igual a f menos 1 de x, que ali já é a nossa inversa, então f menos 1 de x é igual a 3x menos 1. Mas esse problema não termina aqui, porque ele pediu, quanto que vale a inversa em menos 2. Então, f menos 1 de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 menos 1. Isso aqui vai ficar 6 menos 1, que é 5. Então, a f menos 1 de 2, f menos 1 de 2 é igual a 5, tá bom? Qualquer dúvida que tu tenha, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!